Gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de batalha espiritual. E hoje nós estamos aqui para nós aprendermos na nossa sétima aula. Gente do céu, já foi 7 aulas, hein? Que bênção! Vamos recapitular? Porque vocês gostam de me perguntar quantas aulas já foi. Então vamos lá. Já tivemos a primeira aula no dia 31 de janeiro, o que é batalha espiritual, como agem os demônios, dia 7 de fevereiro, destruindo as obras do diabo, dia 14 de fevereiro, pecado e maldição, dia 21 de fevereiro, céu e inferno, dia 28 de fevereiro. Tivemos como obter as bênçãos de Deus, dia 7 de março, e hoje nós teremos a aula de como expulsar os demônios, tá certo? Como expulsar os demônios. Então essa é a nossa sétima aula e eu quero que você anota aí, deixa tudo anotadinho, pega o papel, pega a caneta, pega a Bíblia Sagrada, porque você sabe que a gente aqui manuseia bastante a Bíblia. E eu quero que você pegue a tua Bíblia Sagrada. Teve dúvida? Pega a aula, retorna a aula, assiste de novo. Eu não sei se vocês têm percebido que eu tenho postado a aula em aberto, para ter como vocês voltar para revisar a aula, dar uma pausa, porque se eu postar em estreia, aí a aula fica rodando e não tem como vocês voltar. Então eu tenho colocado em aberto. Deixa o comentário de vocês se vocês têm dúvida, que o nosso intuito aqui é ver você crescendo espiritualmente. Eu creio que até agora deu para você entender um pouco sobre a base de batalha espiritual e você também entendeu muita coisa sobre o céu, sobre o inferno, sobre os demônios, e agora nós vamos falar como expulsar os demônios. Vamos lá, gente. Quem inventou essa história de expulsar demônio? Quem foi que inventou isso? Quem foi que mandou expulsar demônio? Quem foi que inventou esse negócio de mandar expulsar demônio? Vamos ver quem foi que mandou expulsar demônio? Abre a sua Bíblia, Mateus, capítulo 10, e nós vamos ver quem foi que inventou, porque tem muito pastor que fala assim, precisa mexer com esse negócio de demônio, não, isso aí é passado, isso aí é da igreja primitiva, você não precisa mexer com isso. Mas vamos ver quem foi que mandou expulsar o demônio, para a gente não ficar com dúvida? Vamos lá? Mateus capítulo 10. Jesus vai separar os seus discípulos para mandar para a missão. E olha aqui a instrução que Jesus deu para os seus discípulos. Mateus capítulo 10. Vamos lá, anota aí. Quem mandou expulsar demônios? Coloca um ponto de interrogação e coloca quem foi que deu ordem e coloca Mateus capítulo 10. E chamou seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curar toda a enfermidade e todo o mal. Aí, no versículo 5 diz, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo. Então, quem foi que mandou expulsar demônio, gente? Jesus. Então, esse negócio de expulsar demônio não é coisa de inventação de cabeça de pastor, isso aí não é coisa de inventação de cabeça de igreja. Quem deu ordem para expulsar os demônios foi Jesus. Por que Jesus mandou expulsar os demônios? Porque Jesus, ele sabe do cerne da batalha espiritual. Jesus sabe da importância de expulsar, de mandar embora, de resistir à obra maligna, de repreender as forças contrárias do inferno. Então foi o próprio Jesus que mandou. Se Jesus mandou, gente, então tá mandado. Se Jesus falou que tem que expulsar, é porque Jesus sabe que eles estão presentes. Então, no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, quando Jesus foi chamar os seus discípulos, a preocupação de Jesus era: eu vou enviar vocês para pregar, mas eu vou dar poder para vocês, porque aonde vocês chegar, vocês vão encontrar demônio. Então, eu dou para vocês poder e autoridade de expulsar os espíritos imundos, de curar os enfermos e de expulsar toda obra do inferno. Então, coloca aí, Jesus nos deu
autoridade e poder sobre os demônios. Mas deixa eu fazer uma observação aqui, que no meio dessa ordem que Jesus deu para expulsar demônios, existem duas vertentes aqui nessa ordem, que isso aqui é interessante eu falar aqui no curso de Batalha Espiritual. Quando Jesus mandou nós expulsarmos os demônios, existem pastores que gostam de falar que não precisa de mexer com o demônio. Olha, não mexe com o demônio, vamos mexer só com Deus, vamos buscar só a Deus. Isso aí é pastor que não quer exercer realmente a palavra como ela é. E existe aqueles tipos de pastor que são atores, aqueles atores que gostam do sensacionalismo. Tem horas que tem aqueles pastor que não mexe com demônio, não pode falar em demônio na igreja deles, o povo só entra, canta, lê a palavra, prega e vai embora. Se a pessoa entrar endemoniado, vai embora endemoniado, ele não mexe com libertação. E tem aqueles outros pastores, atores, que fica com aquele sensacionalismo. Diabo, da onde é que tu veio? Cão, como é que é teu nome? O que tu veio fazer aqui? O que tu veio fazer? Então, irmão, nós temos que entender qual foi a ordem de Jesus. Jesus, a ordem dele não foi, olha, não mexe com demônio. Gente, se não fosse para mexer com demônio, com a obra do inferno, com as forças contrárias, o próprio Jesus tinha dito, vai, prega a palavra, cura os enfermos e não mexe com demônio. Só que a ordem de Jesus foi o contrário, vai, prega a palavra, cura os enfermos e expulsa o demônio. Então é ordem, e a ordem tem que ser cumprida. Mas, ao mesmo tempo, também, Jesus não deu ordem para nenhum discípulo ficar fazendo sensacionalismo. Vai, expulsa o demônio, pergunta de onde o demônio veio, pergunta de onde o demônio vai, entrevista o demônio, faz aquele show pirotécnico com os demônios. Não, não foi ordem que Jesus deu. A ordem que Jesus deu foi para os discípulos expulsar os demônios. Então, irmão, com demônio não se conversa, com demônio não se brinca, com demônio não se bate papo. Demônio é para ser expulso pela palavra de Deus. Abra sua Bíblia, Marcos, capítulo de número 16. Eu quero ler mais uma referência de que Jesus deu ordem para que os demônios fossem expulsos. Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18. Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18. Vamos ler? E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas o que não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, meus irmãos, Jesus, anota isso, deu ordem para que os seus discípulos, a sua igreja, o seu povo, expulsasse os demônios. Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao 18. Perceba que Jesus começa na ordem. Ide por todo mundo, primeiro, pregar o evangelho. Segundo, batiza no meu nome. Terceiro, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Quarto, os sinais vai seguir os que crê. Vocês vão, em meu nome, expulsar o demônio, vocês vão falar em novas línguas, vocês vão manifestar o meu poder, vocês vão curar os enfermos e vocês vão fazer coisas e sinais maiores do que aquilo que eu fiz no meu nome, tá certo? Então, o resumo em nível de batalha espiritual, falando de expulsar demônios, é que a missão da igreja, gente, coloca isso na sua cabeça, a missão da igreja é expulsar demônios. E os sinais seguirão aos que crê. A missão da igreja é ir, a missão da igreja é curar, anota isso. A missão da igreja é expulsar demônios e a missão da igreja é batizar. Então, se você congrega numa igreja que não vai,
que você congrega numa igreja que não cura, se você congrega numa igreja que não expulsa demônio, se você congrega numa igreja que não batiza, tem alguma coisa errada. Porque Jesus deu ordem: ide, curai, expulsai demônios, batizai no meu nome. Isso é ordem que Jesus deu para a sua igreja. Anota, a missão da igreja é ir, curar, expulsar demônios e batizar. Pregar o evangelho, a palavra do arrependimento, e os sinais seguirão aos que crê. Vamos lá? Anotou? Anota aí agora. Quem pode expulsar demônios? Porque quando a gente fala de demônio, o povo fica com medo, né? Mesmo sendo igreja, aí fica aquele trem. Quem é que pode expulsar demônio? É só o pastor que pode? É só a irmãzinha do ciclo de oração? É só a mulher do pastor? Quem é que pode expulsar demônio? Eu vou te provar quem é que pode expulsar demônio aqui. Anota. Quem pode expulsar demônios? Primeiro, todo aquele que tem poder e autoridade. Todo aquele que tem poder e autoridade para expulsar. Aí eu vou te fazer uma pergunta, você é inteligente. Jesus deu poder para quem e autoridade? Não foi para a igreja? A igreja é o pastor? A igreja é os obreiros? A igreja, gente, é o corpo, os membros, os pastores, os ministros, a igreja como um todo. Então, o poder e a autoridade de expulsar demônios é de todo aquele que é igreja. Aquele que tem poder e autoridade é todo aquele que é igreja, independentemente se tem cargo, se não tem, se é pastor, se é pregador, se é membro, se é novo convertido. É igreja, então tem poder de expulsar demônios. Anota, quem tem poder de expulsar demônio? Quem tem poder e autoridade? Quem é que tem esse poder e autoridade? Todo aquele que é igreja do Senhor. Número 2. Para você expulsar demônio, quem é que pode expulsar demônio? Anota. Todo aquele que está com a vida no altar. Abre a Bíblia em Atos, capítulo 19. Atos 19. Atos 19. Vamos ler o que está escrito em Atos 19. Tem minha caneta, meu Deus. Atos 19, versículo 15. Anotou? Quem pode expulsar demônio? Número 1, o que tem poder e autoridade e o que é igreja. Número 2, quem pode expulsar demônio? Aquele que está com a vida no altar. Vamos lá. Atos 19, capítulo 19, versículo 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, o assenhoreado dos dois, pondo mais que eles de tal maneira, nus e feridos fugiram daquela casa. Gente, entende uma coisa. Paulo era um homem que aonde ele chegava, ele expulsava demônio. Paulo era usado na libertação, era um homem de Deus. Jesus também era e muitos discípulos. Aí a Bíblia diz que agora aconteceu um episódio que alguns rapazes tentaram expulsar um demônio. Em Atos capítulo 19. Escuta isso aqui. E aí, quando esses rapazes vieram para poder impor as mãos sobre esse demônio e expulsar, a Bíblia diz que esse camarada que estava endemoniado pegou e deu uma taca, deu uma pisa, rasgou a roupa e deixou os camaradas nus. E o demônio não saiu. E aí o demônio usou a boca da pessoa que estava endemoniada e disse assim: quem é vocês para vir me expulsar? Eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas vocês quem é? Então, gente, esse negócio de expulsar demônio é muito sério. Quem é que pode expulsar demônio? Quem é? A igreja. Não é qualquer veste calça e qualquer pessoa, eu vou botar a mão no demônio. Vai tomar uma taca, vai tomar uma surra. O demônio, com ele não se brinca, irmão. Não se brinca com demônios.
E quem é que pode expulsar demônio? Quem tem a vida no altar, a vida com Deus, a vida de oração, a vida de busca. Por quê? Porque Paulo era o nome de Deus. Então o demônio disse: eu conheço Paulo. Se fosse Paulo que estivesse me expulsando, eu já tinha saído. Eu conheço Cristo. Mas vocês, quem é vocês? O demônio, além de não reconhecer eles como igreja, como servo de Deus, ainda deu um ataque neles, rasgou a roupa deles e eles vazaram e foram embora. Nós acabamos de ler isso aqui. Acabamos de ler. E eles foram embora para casa feridos e tomaram ataque. Por quê? Pai, eu vou expulsar. Sai, sai. O demônio falou: não, nós não vamos sair, não. Porque nós não conhecemos vocês, nós conhecemos Paulo, nós conhecemos Cristo. E vocês quem é? Então, para expulsar demônio, a pessoa tem que estar com a vida no altar. Anota a referência. Atos capítulo 19, versículo 15. Terceiro, o que eu preciso para expulsar demônio? Anota, terceiro tópico. Eu só posso expulsar demônio se eu expulsar no nome de Jesus. No nome de Jesus. Volta lá para Marcos, capítulo 16. Volta lá para Marcos 16. Voltou para Marcos 16? Volta lá, Marcos 16, 17. Olha no nome de quem que o demônio sai. Colocou? Eu só posso expulsar demônio se for no nome de Jesus? Primeiro tópico. Eu só expulso demônio se eu tiver poder e autoridade, se eu for igreja. Segundo tópico. Eu só expulso demônio se eu tiver com a vida no altar, porque senão é perigoso, o diabo me dá um ataque. Terceiro. Eu só expulso demônio no nome de Jesus. Abriu? Marcos 16, verso 17. E estes sinais seguirão os que crê. Olha o que Jesus diz. Em meu nome expulsarão demônio. Gente, eu já vi muito erro teológico dentro de igreja. O camarada vai orar, ou numa casa, ou em algum lugar, aonde tem alguém endemoniado, sai agora. Eu estou te ordenando. Vai saindo agora. Aqui quem está falando é o profeta fulano de tal. Aqui quem está falando é o pastor, meu irmão. Camarada pode ser o profeta dos profetas, o pastor dos pastores. Camarada pode ser querubim, serafim, anjo. Camarada pode ser bispo, pode ser o que for, irmão. Se você quiser exercer autoridade no mundo espiritual e mexer na batalha espiritual, mexer no ninho do diabo com teu nome, você vai levar um ataque, que você vai perder o caminho de casa. Você não pode orar no teu nome não, irmão. No meu nome sai, você vai tomar uma pisa. Demônio, casta de demônio, autoridade demoníaca só sai no nome de Jesus. Então, quando você vê esses camaradas dizendo, vai, em nome de Jesus, eu estou te ordenando. Ordenando no nome de quem? A enfermidade, ela só sai no nome de Jesus. Os demônios só saem no nome de Jesus. Quando você está orando pela sua casa, usa o nome de Jesus. Quando você está orando pelos seus filhos, usa o nome de Jesus. Gente, nós não podemos confiar na nossa força. O diabo não tem medo de nós, não. O diabo, ele sai porque nós estamos usando o nome de Jesus. Está escrito. E esses sinais seguirão os que crê. Em meu nome expulsarão demônio. O que Jesus está dizendo? Quando vocês chegar, que vocês impor a mão, diga em nome de Jesus, sai. É no nome de Jesus, enfermidade sai, no nome de Jesus, doença sai, no nome de Jesus, laço seja quebrado, demônio seja repreendido no nome de Jesus. Então anota, eu só sou capaz de expulsar demônios no nome de Jesus. Quarto, para expulsar demônios, coloque isso, não precisa fazer show, coloca aí. Para expulsar demônios, não precisa fazer show. Abre a Bíblia em Lucas, capítulo 4, versículo 35. Eu vou te provar que nem Jesus fazia show pirotécnico para expulsar demônio. Vou te provar. Lucas, capítulo 4, versículo 35. Lucas, capítulo 4, versículo 35. Abriu? Colocou o quarto tópico? Não precisa de show pirotécnico. Não precisa, irmão. Esse negócio de... Esses pastores aí é sensacionalista. Demônio, da onde é que tu veio? O que é que tu veio fazer aqui, demônio? Demônio, o que é que tu quer fazer com ele? Demônio, irmão, isso aí tudo é show. Olha como é que Jesus expulsava demônio. Abre a Bíblia. Lucas, capítulo 4, verso 35.
Eu vou ler do versículo 33. Lucas, capítulo 4, versículo 33. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E esse exclamou em alta voz. Jesus estava na sinagoga, o endemoniado gritou, dizendo: Ah, que temos eu contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir? O demônio falando na boca do homem. Bem sei quem és santo de Deus. Olha o que Jesus falou. E Jesus repreendeu dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio lançou por terra no meio do povo e saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos. Irmãos, Jesus entrou na sinagoga e tinha um homem endemoniado. Na hora que o endemoniado viu Jesus, ele gritou, começou a querer fazer o show, porque o diabo ama um show. O diabo, ele ama se aparecer. E aí, ele começou a gritar e começou a fazer aquela firula toda. Jesus olhou para a cara dele e falou assim: cala a boca agora e sai dele. Irmão, Jesus chegou, da onde é que tu vem? Para onde é que tu vai? Quem é teu pai, demônio? Quem é tua mãe? Tu veio fazer o quê? Irmão, para expulsar demônio não precisa de show, para expulsar demônio não precisa quebrar a igreja, não precisa de show pirotécnico, não precisa... Não, irmão, para. Na hora que Jesus colocou a mão ali sobre o homem, orou, a Bíblia diz que o demônio saiu sem fazer bagunça, sem fazer algazarra e sem fazer o mal para aquele homem. Acabou. Não teve conversa. Jesus não era aquele que expulsava demônio, entrevistando demônio. Esse negócio de ficar entrevistando demônio aí, irmão, tem nada a ver com a Bíblia, tá bom? Anotou os tópicos? É 4 tópicos. Quem pode expulsar demônio? Quem tem poder e autoridade, quem tem a vida com Deus. 3º, expulsa demônio no nome de Jesus. E 4º, para expulsar demônio não precisa fazer show. Então vamos lá, vamos para frente. Como os demônios agem na vida das pessoas? Anota isso aí. Isso aí é mais um subtema. Como é que os demônios agem na vida das pessoas? Anotou? Anotou isso? Agora anota. Primeiro, possessão. Eu vou falar sobre 5 manifestações de demônios. Eu vou falar de possessão, eu vou falar de incorporação, eu vou falar de irradiação, eu vou falar de opressão, eu vou falar de manipulação. Tudo isso é como os demônios agem na vida das pessoas. Coloca aí. Primeiro, possessão. Como é que você sabe que uma pessoa está possessa? Como é que você sabe que uma pessoa está possessa por demônios? A pessoa, quando ela está possessa por demônios, é uma pessoa que, quando os demônios entram no corpo dela e possui o seu corpo, aquela pessoa está possessa. O demônio possui o seu corpo e possui também o espírito daquela pessoa. Uma pessoa possessa de demônio, ele não tem o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo está sobre a pessoa é tomada pelo Espírito Santo. Mas quando a pessoa não tem o Espírito Santo, a pessoa é tomada pelo aquele espírito maligno. Crente, irmão, crente de verdade, ele não pode ficar possesso, não. Porque o crente verdadeiro, ele tem o Espírito Santo. Então, como é que ele tem o Espírito Santo e ele vai ficar possuído, possesso por espírito maligno? Então, o crente de verdade, ele não pode ficar possesso por demônio. Se você orou e algum crente caiu endemoniado, ficou possesso, então não tem sobre ele o Espírito Santo. Coloca, possessão é todas as vezes quando os demônios entram no corpo e possuem a pessoa. A pessoa é tomada pelo espírito maligno. A pessoa não vê, a pessoa não sabe o que ele fez, a pessoa não sabe o que ele falou. Os demônios tomam posse do corpo e do espírito daquela pessoa. Isso é possessão, tá certo? Quando a pessoa é tomada por espíritos malignos. Quando é que eu sei que uma pessoa está possessa? Você vai avaliar, você vai ver o comportamento, você vai ver como é que a pessoa fala, você vai ver como é que a pessoa se manifesta, e você tem que ter discernimento do Espírito e estar guiado pelo Espírito para você saber quando é que uma pessoa está possessa por demônios. Tem muita gente que confunde
alguém na igreja é possuída pelo Espírito Santo e possuída por demônios. Tem gente que está possuída por demônio e a pessoa está achando que ele está cheio do Espírito Santo. Tem gente que está cheio do Espírito Santo e a pessoa está achando que ele está cheio de demônio. Então você precisa do discernimento do Espírito para você poder saber. Nem todo mundo que está lá batendo palma, falando em línguas, está cheio do Espírito Santo, irmão. Nem todo mundo que está lá curando, tem gente que está pregando, mas está cheio de demônio. Tem gente que está curando, mas está cheio de demônio. Tem gente que está adivinhando, mas está cheio de demônio. Tem gente que está revelando, mas está cheio de demônio. Então você precisa atentar para isso. E você só vai saber se você tiver discernimento de espírito. Só se você tiver direcionamento do Espírito de Deus. Então anota, possessão é quando o corpo da pessoa está possuída pelo espírito maligno. Segundo, como é que os demônios agem na vida de uma pessoa? Segundo tópico, incorporação. O que é incorporação? A pessoa fica incorporada, ou seja, quem é que pode ficar incorporado? Quem não é crente. E crente que dá brecha. Tá entendendo? Crente que dá brecha pode ficar incorporado. Tem horas, irmão, que se você não vigiar, você passa por um período de batalha espiritual igual Pedro passou. Pedro, ele não estava possuído por demônio, não. Pedro não estava se jogando no chão, Pedro não estava babando, não estava rosnando, não estava estribuchando. Mas Pedro, querendo, era o diabo ali falando na boca dele, porque Jesus falou, apartai de mim, Satanás. Quando Jesus falou, eu tenho que ser crucificado, e Pedro falou, não, mestre, não, o senhor não pode, então Jesus disse, quem está falando na tua boca é o diabo, Pedro. Então Pedro não estava possesso, mas de uma certa forma estava incorporado. Era como se Pedro não tivesse possesso ao ponto de manifestar, mas Pedro estava com o demônio falando nos seus lábios. Aquele ali não era Pedro. Não era Pedro que estava falando. Então você tem que vigiar. Porque muitas vezes a pessoa que está do seu lado, uma pessoa que você conhece, da sua família, amigo, irmão que congrega com você, ele não vai ficar possesso, ele não vai cair, estribuchar, quebrar a igreja. Mas tem gente que está incorporado. Tem gente que está passando pelo processo de incorporação, está passando pelo processo de libertação, volta ou outra, ele fala alguma coisa, não é ele, é o diabo. Volta ou outra, a pessoa tem ali aquele lapso, não é que a pessoa está todo tempo manifestado, mas volta ou outra, ele se deixa ser usado, viu? E aí nós precisamos entender e precisamos orar, porque a incorporação ela pode acontecer em quem não é crente e em quem é crente. Crente que dá brecha, ele pode ser incorporado, irmão. O diabo ele pode vir, pode falar na boca dele, pode usar o olho dele, sem ele perceber. Ele pode estar curando, achando que está curando o nome de Jesus, mas é o diabo que está incorporado nele. Sem ele perceber, ele pode achar que ele está ali na igreja dele, opinando, se levantando. Ah, mas eu quero o rendimento da igreja, eu quero crescimento. Compor que ele está daquele jeito é porque tem demônios que estão incorporando nele e usando ele para se levantar contra o líder, contra o pastor, se levantar ali e fazer algazarra dentro da igreja. Nem todo mundo que sai do ministério, que abre igreja, irmão, é porque Deus mandou. Tem gente que sai e ele não está possesso, ele não sai, sou o diabo, sai babando, incorporado ali, possesso, não. Mas ele está incorporado. O diabo da ira, da contenda, da divisão, da dissensão, incorporou nele. Então, como é que eu sei? A possessão, geralmente, ela vem encarretada de alguns sinais. A pessoa cai, a pessoa baba, a pessoa rola, a pessoa fica com aquela força brutal. E a incorporação é aquele demônio manhoso, que às vezes você nem percebe que a pessoa naquele lapso ali. Você já passou por um momento que você teve que falar, irmão, o sangue de Jesus te repreende? Você percebeu que não era a pessoa falando, mas era o diabo falando na boca dela? Isso aí é incorporação, tá certo? Vamos para o terceiro tópico. O primeiro, possessão. O segundo, incorporação. E o terceiro, irradiação. A irradiação, irmãos, nós podemos falar que quando uma pessoa está irradiada ou está passando o processo de irradiação, é quando
o poder maligno opera no ambiente. Ou seja, não está manifestado na pessoa, diferente de possessão. Possessão, a pessoa está possessa. Incorporação, a pessoa não está possessa o tempo inteiro babando, mas de vez em quando ele dá brecha e o diabo entra, incorpora e sai. E a irradiação é o poder maligno no ambiente, aquela presença maligna. Você entra numa casa, você sente aquela opressão. Você entra naquela casa, você sente aquela presença diabólica. Isso aí é a ação dos demônios na irradiação. O que é irradiação? É o poder maligno no ambiente, nas coisas, nos locais, nas cidades. Irradiação, aquele poder maligno fica irradiando. Você sente arrepio, vulto, porta bate, você vê as coisas. Irradiação, tá certo? Vamos lá. A quarta forma que os demônios agem na vida das pessoas, através da opressão. O que é a opressão? Opressão é uma situação que a pessoa fica debaixo de uma influência espiritual maligna. A pessoa não dorme sozinha, a pessoa não fica só, a pessoa tem medo, a pessoa tem pânico, a pessoa está sofrendo aquela opressão no sonho, opressão sentindo enforcar. Eu já orei por pessoas que falam assim, Dalma, eu não vejo, mas eu sinto um trem me enforcando. Eu não vejo, mas eu sinto alguma coisa me entalando. Eu não vejo, mas quando eu estou dormindo parece que tem um trem me enforcando, uma mão me enforcando. Isso aí é opressão. A opressão, ela tanto opera em lugares como em pessoas. Tem gente que enquanto ele está na frente dos outros, ele está de boa, ele ficou só, o diabo começa a oprimir ele. A maioria das pessoas que suicida é porque passou por um período de opressão. Começa com a depressão, aí começa com aquele espírito de opressão, ouve vozes, escuta vulto, porta bate, opressão noturna, opressão, aquela influência espiritual. Eu já orei em pessoas, gente, a pessoa fala assim, Dalma, eu fico escutando uma voz me chamar. Aí você entra na casa, não tem ninguém. Opressão. A pessoa não está possesso. A pessoa não está incorporado, mas a pessoa sente ao mesmo tempo aquela irradiação no lugar e a pessoa sente aquela influência maligna espiritual através da opressão. Vamos lá. Quinto, manipulação. Primeiro, possessão. Segundo, incorporação. Terceiro, irradiação. Quarto, opressão. E quinto, manipulação. O que é manipulação, gente? A manipulação dos demônios os demônios faz com que as pessoas sejam manipuladas sem eles perceber. Ou seja, os demônios manipulam a mente, manipula a vista, manipula os ouvidos, manipula uma palavra, manipula uma ação, manipula um desejo. A manipulação, quem pode ser manipulado pelo diabo? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, se não vigiar, pode ser manipulado. Para o demônio manipular alguém, ele não precisa incorporar na pessoa, possuir a pessoa, não. Ele simplesmente acha aquela pessoa uma presa fácil e começa a agir com espírito de manipulação. Tem muitos demônios que agem manipulando no meio dos casal, manipulando dentro da igreja, manipulando no meio dos conjuntos, manipulando no meio dos pastores, manipulando no meio das famílias. Então, irmão, você tem que vigiar, porque tanto a possessão como a incorporação, a irradiação, a opressão e a manipulação são 5 ações que os demônios agem sobre as vidas das pessoas. Vamos lá, anota. Existem ações de demônios. Primeiro, ação de demônios sozinhos, que são aqueles demônios designados para trabalhar na vida de uma pessoa ou em um comando único. E existem ação de legiões, que são demônios, grupos, bandos designados para destruir uma nação, uma família, um casamento. O que é um demônio sozinho? É aquele demônio que foi designado. Olha, você vai sozinho fazer isso, isso e isso. É um demônio único,
designado para um específico trabalho ou para um trabalho específico. E existe a ação de demônios em legiões. O que é legiões? Você pode colocar aí grupos de demônios. O que é legiões? Bandos de demônios. Uma legião tem 6.000 demônios. Então, quando você fala assim, uma pessoa está lá e está passando uma batalha com legiões. Uma legião tem 6.000 demônios, irmão. 6.000 demônios. Anotou? Anota. Ação de demônios sozinho. O inferno, ele tanto pode operar na vida das pessoas, mandando um só demônio para um trabalho específico, como 1, 2, 3, 10, milhares de legiões para trabalhos grupais, de bando, trabalhos grandes. Os demônios, como eu já tinha dito aqui, eu vou recapitular, eles são muitos. Anota, eles são organizados, eles são inteligentes, eles são obedientes, eles são rápidos e eles não se cansam. Então, como expulsar da alma os demônios? Coloca, porque agora nós vamos partir para a conclusão. Coloca a conclusão aí. Como expulsar os demônios? Primeiro tópico. Não abra espaço para eles. Irmão, o melhor remédio é sempre a prevenção. Sempre. O melhor remédio de qualquer doença, de qualquer ataque, de qualquer coisa é a prevenção. Como é que eu faço para mim expulsar os demônios? Não abra espaço para eles. Primeiro tópico, se você não abrir espaço por demônios, você já está expulsando a ação deles da sua vida. Abre aí, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Vamos ler. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. A melhor maneira de você expulsar a ação dos demônios da sua vida é vigiando, é resistindo, é orando, é expulsando, é repreendendo as forças dos demônios. Não brinca com o demônio não, irmão. Previne, não abra espaço para ele entrar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Segundo tópico, como expulsar os demônios? Através da oração e do jejum. Se você vigiar, orar e jejuar, irmão, demônio nenhum tem vez contra a sua vida. Marcos capítulo 9, versículo 29. Marcos 9, 29. E disse-lhe, olha o que Jesus disse. Esta casta de demônios essa casta não pode sair com coisa alguma a não ser com jejum e oração. Jesus aqui está expulsando uma casta de demônio, uma legião de demônio de um jovem lunático. E então Jesus vai dizer, olha, se vocês não orar e jejuar, vocês não são capazes de expulsar. Então como é que eu expulso o demônio? Através de não dar espaço para ele, e através do jejum e da oração. Se você não gosta de orar e de jejuar, você é uma presa fácil para o diabo. Você precisa orar, você precisa jejuar para você vencer os ataques dos demônios contra a sua vida. Terceiro tópico, como expulsar os demônios? Através da vigilância. Abre comigo, Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como é que eu venço os demônios, Dalma? Não abrindo brecha para ele, primeiro tópico. Através da oração e do jejum e através da vigilância. Irmão, se você não abre brecha, o diabo não tem por onde entrar. Se orar, jejuar e se você vigiar, o diabo ele não vai fazer graça na sua vida e nem na sua casa. Quarto tópico, como expulsar os demônios? Anota, através dos louvores. Dalma, não sabia não que louvor expulsa demônio, expulsa. Abre lá,
1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Versículo 23. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. E sucedeu que quando o espírito mau da parte de Deus vinha para Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Você conhece essa história aqui? Que o louvor é uma arma poderosa contra os demônios. Saul ficava endemoniado, Davi dedilhava a harpa e o demônio saía. Então, irmão, coloca louvor na sua casa, ouve louvor, cante louvores, pega a harpa, entoe louvores. Se você não abrir brecha, se você orar, jejuar, vigiar e louvar, os demônios, eles não têm vazão e nem brecha para trabalhar na sua vida. Quinto tópico, como expulsar os demônios? Você tem que estar em Cristo. Abre a Bíblia, Atos dos Apóstolos, 17. É Atos mesmo, gente? 17, 13. Não, mas não é Atos 17, 13, não. É 1 João. Vamos ver aqui 1 João. Lá no finalzinho da Bíblia. Deixa eu abrir aqui. 1 João 5, eu coloquei a referência errada, porque tem dia que eu anoto aqui. 1 João 5, 18. Aqui, ó. 1 João 5, 18. Quinto tópico. Como eu expulso as obras dos demônios da minha vida, estando em Cristo. Anota a referência. 1 João 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é verdadeiro, Deus e a vida eterna. Queridos, você não vence as obras do diabo se você não estiver em Cristo. 1 João capítulo 5, 18 até o 20. Sexto tópico, como expulsar os demônios? Use a palavra. Abre a Bíblia, Lucas capítulo 4. Vai lá em Lucas. Pega a Bíblia, gente, Lucas 4. Lucas capítulo 4. Versículo 4. E disse-lhe Jesus respondendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você conhece a Bíblia, você sabe que aqui Jesus estava passando 40 dias e 40 noites jejuando. Então Jesus vai ser tentado pelo diabo, e aí Jesus vai usar a palavra, a Bíblia, para combater as obras do inferno. Então não tem como você vencer demônio se você não conhece a palavra. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Sétimo tópico, como vencer os demônios? Através da sua conversão a Cristo. Gálatas, abre a Bíblia, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Olha o que a Bíblia diz. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou
e se entregou a si mesmo por mim. Quer vencer as obras do diabo? Se converta. Viva em Cristo. Saiba que você não vive mais, mas Cristo vive em você, irmão. Em um corpo não pode habitar dois tipos de espírito. Ou habita em você o Espírito Santo, ou habita em você o espírito maligno. Então o espírito maligno, ele vem ver como é que está a sua casa. Para ele nós somos uma casa, morada. E para o Espírito Santo também nós somos morada. Então se o Espírito Santo de Deus está morando em você, você é uma nova criatura. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas se Cristo não está vivendo em você, o diabo ele vem e ele quer fazer morada. Por isso muitas pessoas têm sido destruídas e têm sido morada de demônios. Vamos partir para a conclusão? O maior objetivo dos demônios é levar o máximo de pessoas para o inferno. Se eu pudesse classificar e você pudesse me perguntar assim, Dalma, qual é o maior objetivo dos demônios nessa terra? Anota isso, conclusão. Qual o maior objetivo dos demônios? Levar o máximo de pessoas para o inferno. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais os deuses desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, qual é a vontade dos demônios para essa geração? Levar o máximo de pessoas para o inferno. Gente, os demônios estão na terra trabalhando segundo a ordem de Satanás, segundo a ordem do diabo, do pai das trevas. E o intuito dos demônios é levar o máximo de pessoas para o inferno. Então, como é que eu venço e expulso os demônios? Através de não abrir brecha, através do jejum e da oração, através da vigilância, através dos louvores, através de estar em Cristo, usando a palavra, me convertendo e aguardando o arrebatamento da igreja, mais firme, tá certo? Essa foi a nossa aula, a nossa 7ª aula de como expulsar os demônios. Se você tiver dúvida, você volta, você recapitula, você assiste de novo, você anota o que é possessão, irradiação, anota tudo que eu falei aqui, que vai ser de grande valia para você, tá bom? Eu quero orar por você agora, quero te abençoar, e na próxima aula eu espero você aqui para nós estudarmos sobre libertação financeira. Você que precisa, irmão, romper financeiramente, você não pode faltar essa aula não, que vai ser bênção para a sua vida, tá certo? Pai querido, eu quero agradecer o Senhor por mais uma aula. Quero te pedir que o Senhor seja conosco e cada dia mais nos ensine da tua palavra. Hoje nós aprendemos como expulsar os demônios e só seremos capazes de fazer isso através da tua palavra, através do teu nome, através de ser igreja, através de receber poder e autoridade que está em ti, porque de nós mesmos nós não somos capazes, mas o Senhor nos capacita, nos levanta, nos liberta, nos dá graça e nos dá entendimento para que cada dia nós possamos resistir o diabo e ele fugirá de nós. Guarda nossas vidas, nossas casas, nossas famílias. Guarda, Senhor, todas as áreas da nossa vida, não só hoje, mas desde agora e para sempre. Eu ministro uma palavra de bênção sobre as nossas vidas e as nossas casas, e eu te peço, Espírito Santo, seja conosco, abre o nosso entendimento, em nome de Jesus, Pai amado, em o nome de Jesus. Meu querido, eu espero você aqui na 8ª aula, tá bom? E eu espero que você anote e aprenda mesmo de Deus. Deixa o teu like em nome de Jesus e vamos junto, porque Deus, ele tem o melhor para nós, tá bom? Cheiro no coração de vocês. A paz do Senhor Jesus!